Muito se fala de inteligência artificial, é a conversa do momento, só se fala disso. Muito legal mesmo, traz um monte de benefícios, tem uma série de aplicações que a gente pode ter ganhos na empresa, na escola, na vida pessoal, seja em qualquer setor corporativo, no ensino, na indústria, no marketing, enfim, uma série de setores. Mas para além dos benefícios, a gente tem que tomar cuidado também com alguns desafios, né? Um desafio importante é o seguinte, questões éticas. Quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando de aprendizado de máquina. Não tem mágica, a máquina não é como nós humanos, a máquina ainda não sente, ainda não cria, né? A máquina ela aprende um repertório que foi a ela ensinado. Então, por isso que a gente chama de machine learning, aprendizado de máquina, deep learning, aprendizado profundo. Então a máquina ela é ensinada com um repertório que é dado a ela. Onde é que a coisa começa a ficar um pouco complicada? Vou dar um exemplo aqui. Tem um documentário que está aí nos streamings, aí, procurem que vocês vão achar, que fala de uma menina americana. Ela foi fazer um doutorado lá no MIT. E ela estava muito, era o sonho da vida dela, ela conseguiu, estava muito empolgada tal, e resolveu, e pesquisando inteligência artificial. Aí resolveu fazer um aplicativozinho, uma ferramenta, um software com inteligência artificial, para colocar no espelho da casa dela, para toda hora que ela acordasse de manhã lá no banheiro, ela fosse lá escovar os dentes, lavar o rosto, o espelho, identificando a face dela, só traria informações positivas para ela. Porque o mundo, a mídia, né, a notícia, tem de todo quanto é tipo de notícia. Né? Tem a notícia boa, a notícia ruim, positiva, negativa. Ela queria já acordar feliz e já num astral bom, ela pensou isso, uma brincadeira, né? Desenvolvendo ali o software, fruto do que ela estava estudando lá no doutorado dela e tal. E ela fez esse software, colocou ali a câmera no espelho, só que ela na hora de configurar não conseguia configurar de jeito nenhum. A câmera não conseguia, o software, né, não conseguia reconhecer a face dela. E ela mexeu em configuração e não conseguia. Aí tinha uma máscara branca de uma festa, de uma brincadeira acho que ela fez anteriormente, nada a ver com experimento. Aí ela pôs a máscara brincando, né, brincando ali com o software, com o espelho, meio que para relaxar, não estava conseguindo atingir o objetivo dela. A hora que ela colocou a máscara branca, na hora reconheceu. Aquilo despertou a curiosidade acadêmica, né, da pesquisadora. Né? Falou, peraí, tem alguma coisa errada aqui, nesse software, nesse aprendizado. E ela comunicou, na época, Facebook, Microsoft e IBM. Falando, olha, talvez tenha alguma coisa errada no aprendizado de máquina que vocês estão fazendo. Eu gostaria de ter acesso aos dados, podemos mergulhar um pouco mais nisso e tal. Segundo lá o relatar dela, né, a única que deu resposta a isso, interesse a isso, foi a IBM. E aí mandou para ela um monte de dados aí do que a IBM estava trabalhando de tratamento de dados para municiar a inteligência artificial desenvolvida pela IBM. E aí a menina fez uma série de pesquisas e chegou à conclusão lá que havia diferenças assim muito grandes para a identificação de homem, mulher, branco e preto, negro. Né? Então, o homem branco, a ferramenta identificava, eu não lembro os números exatos, mas o que importa é a ordem de grandeza, identificava perto de 90 e poucos % das vezes. Né? A mulher branca já caía para 87%, alguma coisa assim. Né? O homem negro já caía mais ainda, para 80 e baixo, 82, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente os percentuais, mas o importante não é o percentual, é a lógica aqui de onde eu quero chegar. E a mulher negra caía para menos de 70%. Então, gente, onde é que isso foi parar? Lá nas grandes universidades americanas, nas universidades que fazem parte da Ivy League americana, da liga, né, de principais universidades. Por quê? Quem trabalha nos grandes centros de pesquisa das organizações, das Big Techs, que estão lá construindo, alimentando os grandes engines, os grandes mecanismos de inteligência artificial? São os egressos dessas faculdades. Na sua grande maioria. Aí você vai olhar quem é o aluno que é admitido nessas grandes faculdades. É o homem heterossexual, branco de classe média alta americana. Isso acabou gerando um mal-estar, né? Nós estamos em época de ESG, de maior governança.
né, de uma série de questões sobre isso. Né? A gente quer cada vez mais um mundo melhor para todo mundo. Né? Então, quando uma inteligência artificial ela está sendo, aprendizagem de máquina, ela está sendo municiada de um repertório viesado, isso pode ter um impacto muito grande, muito grande. Esse tema é um tema que muitos ativistas, não só americanos, né, mas do mundo todo, se debruçam. Tem uma escritora chamada Amy Webb, ela fala dos 9 titãs da IA. 9 titãs da IA, ela se refere a 6 empresas americanas, né, Microsoft, Apple, Facebook, IBM, Amazon e Google. É como ela chama a máfia G. Né? E 3 organizações chinesas, Baidu, Alibaba e Tencent, BAT de morcego. Então é o acrônimo máfia G e BAT. Né? São essas 9 organizações. Ela escreveu esse livro em 2021. Então, na verdade, o mundo já... Nós estamos em tempo muito acelerado, né? Então as coisas já mudaram um pouquinho, mas ela relata, né, alguns aspectos de externalidades. Quando a gente fala externalidade, é algo que acontece que a gente não esperava. Quando a gente fala externalidade, muitas vezes a gente quer se referir apenas à externalidade negativa, que é o meu caso agora. Né? Então, muitas externalidades negativas da evolução da inteligência artificial. Então, a Amy Webb, nesse livro, Os 9 Titãs da IA, ela explora um pouco isso aí. Inclusive, ela está no documentário que eu citei agora para vocês também. Então, a gente merece um tempo, uma reflexão, merece até alguma discussão dessas questões éticas. Né? As inteligências artificiais que a gente está criando, quem está ensinando? A gente está ensinando com que viés? Né? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba perpetuando vieses preconceituosos, vieses de discriminação. A gente tem que tomar cuidado com isso, especialmente se a gente pensar, quando a gente fala de cidades inteligentes, smart cities, nós estamos falando, por exemplo, de segurança pública. Né? Então tem câmeras espalhadas por várias cidades e pelo país, né? Mas pelo mundo, na verdade. Em algumas cidades, mais intensamente, essa câmera está lá capturando imagens, né, face, e cruzando com o banco de dados. A gente tem um sério risco aí de estar sendo preconceituoso, discriminando e, eventualmente, tomando ações, porque a inteligência artificial faz isso, né? Ela toma ação simulando, emulando o que o humano faria. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões éticas como essa.